Obrigada. E para pensar também no seguinte, o Manhã Total adora trazer esses temas para vocês e eu fico muito feliz quando vocês abraçam todas as conversas que a gente traz, tá? Daqui a pouquinho eu quero saber seu comentário lá no YouTube e daqui a pouquinho eu dou uma olhada também no nosso WhatsApp. Você já parou para pensar por que a vida do outro nos interessa tanto? É exatamente isso. Tem gente que gasta tempo e energia numa curiosidade sem tamanho. Aí observa, quer saber, comenta, dá palpite, né? Fica de olho na vida alheia. O que explica esse comportamento? Eu vou conversar agora com a psicóloga Renata Bento, via remota. Ela está conosco. Renata, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para conversar sobre um comportamento nosso que é muito comum, né? Afinal de contas, por que eu quero saber, dar palpite na vida do outro, saber como é que ele anda? O que é isso? É muito de mim ou é ausência de mim nesse caso? Bom dia, Mônica. É um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. Bom, isso é muito humano, né? Primeiro a gente tem que falar o quanto que isso é humano. E quando a vida do outro desperta na gente tanto interesse assim, significa, sim, que a gente está com a ausência da gente mesmo. Então, é sinal de que a gente precisa se voltar um pouco mais para a gente. E aí tem uma série de coisas que a gente pode falar a esse respeito, né? De como que essa vida é fascinante, isso pode ter a ver também com um certo empobrecimento da sua própria vida. E o quanto que o ser humano precisa se identificar com o outro, precisa colocar muitas vezes aquilo que é seu na vida do outro, ou tirar aquilo que é do outro para colocar na sua própria vida. Como é que eu sei a diferença, né? Assim, puxa vida, eu estou querendo saber demais da vida do outro, e aí vem esse empobrecimento e a falta de foco para a minha vida, porque às vezes a gente tem carinho pela vida do outro. Como é que eu vou saber essa diferença e saber como é que está fazendo tão mal para mim, Renata? Bom, a gente pode pensar assim, quando a gente olha muito para uma pessoa, a gente olha muito para a vida de uma outra pessoa, existe também uma certa admiração. E a admiração é algo que é considerado positivo, porque se eu admiro alguém, de alguma forma, essa pessoa vai influenciar um pouco na minha vida. Então, isso é positivo. Agora, quando você perde tempo demais na vida do outro, é importante você olhar para a própria vida, se a sua vida está seguindo em frente, se você consegue atingir seus objetivos, se você consegue pensar sobre a sua própria vida e não falar apenas de você através do outro, porque também a gente faz um pouco isso, né? A gente acaba falando da vida do outro como se a gente estivesse falando da gente mesmo, só que o outro é que fica aparecendo, né? Então, assim, existe uma satisfação e essa coisa também de olhar a vida do outro, né? A gente está vivendo uma cultura do espetáculo visual, né? Então, conforme a gente olha a vida do outro, a gente satisfaz na gente uma pulsão que é chamada de pulsão escópica, né? Que Freud falava disso lá atrás, muito tempo. E essa pulsão, ela tem a ver com uma satisfação. E a satisfação, ela vai alimentar na gente o quê? Um desejo, desejo de olhar, o desejo de cuidar da vida do outro. E tudo isso, a gente vai perdendo muito tempo. Porque se a gente for analisar bem, cuidar da própria vida dá muito trabalho. Dá mesmo. Não é uma coisa simples. E aí eu fico pensando nesse olhar quase que total para essa vida do outro, isso desperta em mim sentimentos, por exemplo, de empatia, de vingança, de bem feito, né? Ai, não gosto dela, olha lá o que aconteceu. Isso também acontece quando a gente tem esse fascínio pela vida alheia? Sim, a gente está vendo os realities, né? Como que as pessoas imaginam que elas possam comandar, controlar e até punir as outras, né? Então, isso que desperta, esses sentimentos que despertam na gente, eles são importantes para a gente saber um pouco sobre nós mesmos, né? Então, quando e a gente é tomado por esses sentimentos, é preciso analisar de onde vem isso, porque sim, pode despertar admiração, que é algo positivo, pode despertar a inveja, né? Ele tem, eu não tenho, eu quero ter o que ele tem, olha como ele tem, por que ele tem e que eu não tenho, né? Então, uma série de perguntas e questionamentos que valem que a gente possa perguntar isso para a gente mesmo. E por que a gente vai ficar tão colado na vida do outro? O que está faltando na nossa vida? Qual é o entusiasmo, qual é o olhar que está faltando na nossa vida? Porque nós somos, né, constituídos pelo olhar do outro.
né, no início da nossa vida, do cuidador primordial, que no caso a gente considera que é a mãe, mas pode ser um outro cuidador, é quem nos olha a primeira vez. É através desse olhar que a gente é constituído. E aí a gente passa também a se olhar e a se enxergar no outro e nas outras coisas ao longo do mundo, né? Ao longo da vida, do nosso espetáculo aqui no mundo, né? Uhum. Se a gente tem, eu estava pensando aqui, tá? A gente tem o olhar para o outro que é carinhoso e o olhar que é essa curiosidade que não vem se meter aqui na minha vida, né? Desculpe se eu estou usando um linguajar aqui muito coloquial. Mas aí eu fico pensando, se a gente muda esse olhar, tá? Eu posso cuidar do outro, mas preciso cuidar de mim. Não vou fazer fofoca, não vou ver o espetáculo que o outro apresenta. Eu posso evoluir como ser humano, eu posso crescer como ser humano e trazer outras virtudes melhores, ou Renata, não sei se eu fui clara aqui no meu pensamento. Deixa eu tentar construir isso com você. Bom, quando a gente está, não sei, vamos tentar clarear isso, né? Quando a gente está tentando olhar para essa vida do outro, né, e trazer para a gente, através de uma identificação positiva, aquilo que o outro pode me agregar de bom, aquilo que o outro pode me aconselhar, aquilo que eu posso admirar e buscar ter para mim, isso é considerado, sim, uma evolução. A gente, inclusive, pode pensar que a gente cresce e amadurece através do outro, através das relações. O que não é positivo, digamos assim, é a gente ficar preso nesse outro e a nossa vida ficar de uma Uhum. forma empobrecida. O que significa uma vida empobrecida, né? É uma vida onde você passa a cuidar apenas da vida do outro. Aliás, nem é cuidar, você fica num estado de paralisia e você passa a olhar e achar que a grama do vizinho é mais verde do que a sua, ou achar que aquela pessoa ela não tem nenhuma condição, ou por que que ela tem aquilo e eu não tenho, se eu me considero melhor, né? Então, assim, o tempo que a gente passa cuidando da vida do outro, se a gente usar esse tempo para a gente, olha que evolução que a gente vai fazer, né? Buscar Uhum. coisas positivas, né? Porque essa questão do olhar, ela é muito complexa, né? Porque a gente pode olhar outras coisas. Tem um olhar que nos captura e nos traz satisfação, né? Então a gente está falando também de sexualidade humana, de satisfação, de desejo, de olhar. E aí a gente pode olhar coisas boas, contemplar, né, uma obra de Uhum. arte. Isso vai trazer engrandecimento, isso vai trazer construção para a gente. Uhum. Agora, se a gente fica focado na vida do outro, aquela fofoca, Hum, isso não vai trazer nada. Só vai trazer um exatamente. empobrecimento do nosso ego, da nossa vida, né? Vamos cuidar mais de nós mesmos, né? Daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa. Renata, sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada e uma excelente semana, viu? Muito obrigada. Renata Bento, psicóloga, com a gente aqui hoje no nosso Manhã Total.